Tem algumas frases que foram usadas em campanhas e que aquilo, né, renderam e rendem até hoje milhões de dólares, né? Algumas frases bem interessantes que ali começou a marcação, a mudança de uma era, algo que diferenciou muitas coisas, que a partir dali começou uma nova era. E aquelas pessoas que criaram essas frases, aquelas pessoas que tinham aquela ideia, hoje em dia se tornaram pessoas bem-sucedidas. Por quê? A partir, né, daquela era, daquela mudança, daquilo que encaixou direitinho, aquela frase que encaixou direitinho na época que estavam. Então, muitas frases hoje em dia que foram escritas no passado tem muito a ver com o que está acontecendo hoje. Tem uma frase que saía em alguns comerciais, que o mundo era dos nerds, né? E hoje em dia a gente sabe que todos nós somos um pouquinho nerd, né? Aqueles que ficavam muito tempo no computador estudando e eram chamados aqueles nerds, né? Aqueles que aprendiam tudo a respeito de computador, das coisas que o computador fazia e tudo, e que pessoas que estavam sempre ali estudando ali e que ficavam o tempo todo no computador eram os nerds, né? Então a gente dizia, houve uma frase numa campanha que o mundo era dos nerds, e realmente o mundo é dos nerds. Aqueles que alcançaram, né, muitas coisas foram a partir disso aí, desse conteúdo, né, dessa ideia de que trabalhar no computador, de fazer coisas pelo computador, trariam muitos benefícios. E a partir daí começou uma nova era, uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude, porque a gente, a partir, né, da internet, do computador, foi uma mudança de atitude, uma mudança de vida. A gente começou a ver coisas que a gente nunca tinha visto antes. Para você que nunca viajou, quando você olha hoje em dia na internet, que você vê as cidades, né, as coisas, porque antes a gente conhecia, quem teve dinheiro e sempre pôde viajar e sair viajar as cidades é uma coisa diferente. Mas pra gente que não tinha dinheiro para viajar, para ir para longe, né, para conhecer ali muitas cidades até do nosso estado, imagine ver outras cidades, né? A gente via por televisão, né? Não era aquilo, a cidade, às vezes, nem algumas cidades, não é todas que aparecem, né? E a gente acabava conhecendo muito por filmes, né? Por filmes, por reportagem, quando acontecia alguma coisa, mas muitas e muitas cidades a gente ainda acaba não conhecendo. As cidades que têm mais coisas turísticas, né? Egito, que conta uma história, que tem os filmes, que tem histórias, tem algo da história delas que, né, a gente acaba conhecendo. Mas algumas cidades que não, né, que não eram feitos filmes, né, então acabavam não sendo conhecidas. Hoje em dia, você busca ali no Google qualquer, né, qualquer cidade, né, de qualquer país, você vai, onde tem ali, onde tiver internet, você vai ser encontrado. Então, isso é interessante. Então, quer dizer, a internet mudou muitas coisas na nossa vida, e uma delas foi isso, foi o nosso conhecimento. A gente se tornou, assim, pessoas, assim, que a gente só não tem conhecimento se a gente não quer. A gente só não conhece uma cidade se a gente não quer, a gente só não entende de um assunto se a gente não quiser. Aquilo que a gente quer, a gente vai entender, porque ali tem um enorme, né, um enorme número de coisas ali aparecendo. E o que você buscar, você vai encontrar. Dificilmente tem algum conteúdo que você está buscando e você não consegue. Pelo menos uma parte, né? Uma parte. Eu sei disso que a minha filha, ela, às vezes, sai, ela no Google, às vezes. Hoje em dia não se usa muito livro em escolas, e os livros estão muito defasados, aquela história muito, né, antiga, não tem coisas muito atualizadas. E aí na escola dela, elas recebem alguns livros. Este ano ela até não recebeu, mas na época da pandemia eles recebiam muitos livros, né? Mas esses livros não, às vezes tem alguns conteúdos que os professores passam e que esses livros não estão atualizados, tem coisas que eles não passam, né? Que eles passam direto, até na minha época era assim. Quando eu fiz o meu segundo grau, eu me lembro que tinha conteúdos que tinham no livro que a gente nunca sabia fazer. Hoje em dia até tem essas provas que o MEC dá para ver, né, que os alunos sabem, e você vai olhar a prova, a maioria das coisas os alunos não sabem porque eles não aprenderam. Coisas que muitas vezes tem no livro, mas que às vezes não são passadas
para os alunos. Então, a internet a gente busca às vezes essas coisas que você não aprendeu e muitos desses conteúdos você acaba achando ali, aprendendo ali, né? De qualquer matéria ali, você acaba buscando. Então, as pessoas só não têm mais conhecimento porque elas não buscam ter conhecimento. E se você, quando você descobrir que o conhecimento é a base, que você conhecer aquilo que você faz, conhecer daquilo, né, que te interessa, dos assuntos que te interessam, não somente de novela, né, para quem gosta de novela, né, hoje em dia nem todo mundo gosta, para quem gosta de ver jornal também, não só aquele conteúdo que um jornal dá, mas sim um conteúdo que seja mais interessante para você, específico daquilo que você quer ver, que no jornal hoje em dia não, sempre foi assim, tem aquele conteúdo que você gosta, tem conteúdo que você não gosta, que você nem se interessa, mas se você fica olhando televisão, muitas vezes um conteúdo que não te interessa, você acaba vendo igual. Mas na internet funciona de uma forma diferente. Você busca aquele conteúdo, tenta ter conhecimento a respeito daquilo ali, então você acaba ficando mais a par das coisas, você começa a entender melhor as coisas. Quando você busca várias fontes também, não vá só por uma fonte. A gente sempre fala, hoje falando um pouquinho dessa guerra que tem, não veja apenas uma fonte, não apenas um jornal. Procure pela internet, veja os jornais, né, daquele assunto que você acha que é mais interessante. Procure e tente ter conhecimento a respeito daquilo. A opinião dos outros é muito fácil, eles chegam ali, dão opinião, o repórter, aquele entrevistador, ele dá opinião a respeito daquele assunto, mas pouca gente realmente, às vezes, que estão ali, elas têm, né, elas têm a sua ideia, elas têm um outro lado, né? Eles já vêm com uma ideia. Então, quando você ouve outra pessoa, você vai ver o outro lado também, né? O outro lado da outra pessoa. E isso aí pode muitas vezes, né, esclarecer um pouquinho melhor, um pouquinho mais a respeito dos assuntos, né? Quando a gente procura, e isso vai nos dando mais conhecimento. Né? Essa busca de ter conhecimento é importante, principalmente para você que tem negócio, quer começar um negócio, quer começar um canal, né? Quer fazer algo que realmente mude na sua vida. Comece a ter mais conhecimento a respeito daquele, né? Daquele assunto ali que você vai trabalhar, né? Se é uma loja, se você tem um produto, tem um serviço, conheça também os outros profissionais que trabalham com aquele produto. Quando você vende alguma coisa, veja, né? Os outros profissionais, veja como eles fazem, se você está começando, como eles começaram, para que você também, né, veja os erros também, porque quando a gente vê, muitas vezes eu faço conteúdo, eu não consigo ver os erros do meu conteúdo, mas uma outra pessoa que está olhando, ela olha e vê as coisas que eu errei, né, então ela vai fazer melhor do que eu estou fazendo, porque ela vai tirar aquilo que ela acha que está errado. Conhecimento serve para isso, para que a gente aprimore as coisas e a gente consiga melhorar aquilo que a gente está fazendo. Tanto na parte de empreender, quando você está começando a fazer um negócio ali do zero. Quando você começa a fazer do zero e você começa a ver as outras pessoas, é melhor ainda, porque você segue, né? Segue as coisas que vocês acham que são certas. Quando você já tem algo que você já começou, tem coisas que você começou e que você já não vai voltar atrás e você não vai mudar, né? Você, às vezes, muitas coisas, você começou a empresa de uma forma, de um modelo, hoje em dia já é de outra forma que eles estão fazendo, né? E aí a gente não pode mudar porque já fez daquele modelo passado. Mas tente sempre buscar conhecimento. Conhecimento é a alma do negócio, é você entender aquilo que você está, com aquilo que você está trabalhando, né? Por mais que a gente erre, né? A gente erra, mas a gente olhou, viu que a gente errou e a gente vai fazer de novo e a gente vai tentar acertar. Então, eu tô sempre falando aqui no meu canal. Tenha conhecimento, o conhecimento é a base. Quanto mais cursos você fizer, quanto mais você entender aquilo que você faz, quanto mais você vai se tornando um especialista naquele serviço que você faz. Então, não esqueça do que eu falei antes, né, a respeito do título, que é importante, a miniatura, dá um conteúdo interessante, que a pessoa, né, se interesse pelo conteúdo e siga em frente, não se preocupe muito com, né, alguns erros que possam acontecer, até muitas vezes erros, né, que são
coisas normais que acontecem, mas no próximo vídeo você vai fazer um vídeo melhor e vai acertar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.